Análise do filme Te Pego Lá Fora, 3 O'Clock High, 1987. Te Pego Lá Fora é uma comédia adolescente que subverte o gênero escolar ao explorar a tensão e o absurdo de uma briga marcada entre dois estudantes. Dirigido por Phil Joannou, o filme combina humor, suspense e uma narrativa criativa para abordar temas como medo, coragem e reputação. Jerry Mitchell, um estudante comum e pacífico, se vê em apuros quando acidentalmente irrita o novo aluno intimidador, Buddy Revell. Buddy desafia Jerry para uma briga após a aula, e a trama segue o protagonista tentando desesperadamente evitar o confronto, enquanto o relógio avança em direção às 15 horas. Pontos positivos. Mistura de gêneros. O filme combina elementos de comédia, suspense e drama escolar, criando uma experiência única e cheia de tensão cômica. A abordagem de tratar a briga como se fosse um duelo épico funciona surpreendentemente bem. Direção criativa. Phil Joannou utiliza ângulos de câmera dinâmicos e uma trilha sonora impactante para amplificar o suspense. Momentos aparentemente simples, como um olhar de Buddy, tornam-se aterrorizantes graças à direção estilizada. Personagens relatáveis. Jerry Mitchell é o clássico herói relutante que representa o estudante comum enfrentando uma situação extraordinária. Buddy Revell, por outro lado, é mais do que um valentão. Ele é uma força incontrolável, quase mitológica na vida de Jerry, e humor inteligente. O filme usa situações absurdas e diálogos espirituosos para criar um humor que ressoa com o público. A reação exagerada de Jerry ao desafio de Buddy é hilariante e, ao mesmo tempo, compreensível. Mensagens universais. Te Pego Lá Fora vai além do humor ao abordar temas como enfrentar medos, resiliência e a importância de não deixar os outros definirem quem você é. Pontos negativos. Estereótipos de personagens. Embora o filme seja divertido, muitos personagens secundários são caricaturas, como o diretor autoritário, os professores, ineficazes e os colegas de classe indiferentes. Enredo simples. A trama é linear e previsível, o que pode não agradar quem busca reviravoltas complexas. Falta de desenvolvimento do vilão Buddy. Revell, apesar de intimidante, poderia ter sido mais explorado como personagem. Sua motivação permanece rasa, o que limita o impacto emocional do confronto final. Temas principais. Medo e coragem. O filme mostra como o medo pode ser paralisante, mas também ensina que enfrentá-lo é a única maneira de superá-lo. Jerry aprende que a coragem não é a ausência de medo, mas sim a ação diante dele. Pressão social. A reação dos colegas de Jerry aumenta a tensão do conflito, destacando como a opinião dos outros pode influenciar nossas ações. Transformação pessoal. Jerry começa o filme como uma vítima, mas termina como alguém que ganhou respeito e confiança em si mesmo. Impacto cultural. Te Pego Lá Fora. Pode não ter sido um sucesso de bilheteria em sua época, mas tornou-se um clássico cult graças ao seu humor peculiar e à identificação com os dilemas escolares. Ele captura a essência da vida no ensino médio, onde até os problemas mais triviais parecem ser de vida ou morte. Conclusão. Te Pego Lá Fora. É uma comédia que vai além do rótulo de filme escolar, com direção criativa, humor inteligente e uma narrativa universal. Ele conquista seu espaço como um clássico cult. Apesar de algumas limitações, é uma história divertida e cheia de lições que ressoam até hoje. Fique agora com a nossa opinião. E é com muito orgulho que vamos falar desse clássico hoje. Te Pego Lá Fora, de 1987, eu não tinha nem nascido ainda, mas eu assisti esse filme várias vezes na TV. Eu adorava. A história é o seguinte, nós temos uns personagens assim um tanto estereotipados, é verdade, mas eu acredito que isso foi ideal e até proposital para deixar a trama interessante. Então nós temos o protagonista, que é o Jerry Mitchell, o nerdzinho ali básico, sem aquele corpo avantajado, um corpo comum, nem mesmo alto ele é. A gente percebe logo de cara que ele é o típico nerd, fala coisas de nerd, tem outros amigos nerd, e tudo se passa no ambiente escolar. Mas aí acontece que um novo aluno é transferido para aquela escola. E esse aluno, ele é conhecido por ser uma lenda perigosa. É um valentão que já bateu em policiais e tem a fama de ser terrível. Rapaz,
Quando chega o valentão no colégio, não é à toa. É um cara grande, uma cara mal encarada. Você fica com medo só de olhar. Um dos rumores sobre esse valentão é que ele não gosta de ser tocado. E aí o nosso protagonista, o Jerry, ele toca no valentão sem querer no banheiro. Tava só os dois sozinhos no banheiro. Ele tava lá tentando se entrosar com ele de alguma forma. E sem querer, ele toca no ombro do valentão. Rapaz, pra quê? O valentão joga ele na parede e fala, vamos lutar tal hora. E é bom você aparecer, senão eu vou atrás de você. Essa é a trama do filme. Cara, que interessante. O Jerry, ele não tem a menor chance com o valentão. O valentão é grande também, mas ele ficou marcado pelo valentão por causa dessa besteira. E durante o filme todo a gente acompanha ele para ver como ele vai se livrar dessa situação. Ele não quer ir lutar com o valentão. E ele é um nerdzinho bem estereotipado, não tem nenhum conhecimento de luta e é covarde. O Jerry, ele chega a pagar um outro estudante lá, que é grandão, para poder bater no valentão lá. Só que o valentão, apenas com um soco, derruba o cara que ele pagou para bater nele. Não, tu é doido, o valentão é um monstro. Isso só deixa o Jerry com mais medo ainda. Mas ele faz de tudo para não lutar com o valentão, até que o último recurso dele é chegar no valentão e oferecer uma quantia para não ter que brigar com ele. Ele chega diretamente pro valentão, olha, eu te pago, mas por favor não me bata. Ele chega a implorar. E aqui é uma das cenas mais interessantes do filme. Porque o valentão olha para ele e fala o seguinte, olha, eu tava com vontade de te bater, mas eu tô te achando tão patético que eu perdi a vontade. Você é só um lixo. Não é homem de verdade. O valentão aceitou o dinheiro e fez um acordo ali com o Jerry, de não brigar mais com ele, só que o Jerry saiu dali refletindo. Aquele discurso do valentão mexeu com o ego dele. E você falar que um homem não é homem de verdade, se o cara tiver um resquício de masculinidade, ele vai se sentir ofendido. E é uma das melhores cenas para mim, porque o Jerry se sentiu tão provocado, tão mexido com aquele discurso, que ele volta lá no valentão e fala para ele, devolve meu dinheiro. A gente vai brigar a tal hora. Apesar de ter conseguido finalmente se safar da briga, aquilo mexeu com a dignidade dele. Então ele fez questão de voltar lá com o valentão para desfazer o acordo. E cara, essa cena é muito legal. A gente vê o protagonista perder todo o medo e aceitar a situação. A gente vê ele enfrentando os seus próprios medos. E não é um medo qualquer, é o valentão mais temido de várias escolas. É muito bacana essa transformação do protagonista. E eu confesso que eu me senti representado, porque tem coisas que o homem é muito sensível para o homem, né? Mexer com a masculinidade dele e tal. Os homens odeiam ser diminuídos dessa forma. E o ponto, né, onde todo o filme gira é a parte do duelo. Quando eles vão finalmente duelar, se vão duelar, né? Porque o Jerry ele tentava escapar desse duelo a todo custo, mas chega o momento que eles vão duelar. Olha, eu tenho boas recordações desse filme, mas eu tenho que admitir que o duelo entre eles não é assim heróico. Até porque eles começam um contra um, só que o Jerry apanha com uma certa facilidade, afinal de contas o valentão é bem mais alto. E no meio da briga, os amigos nerds do Jerry acabam se envolvendo, porque o Jerry é derrubado. Aí depois vem um amigo dele para ajudar ele, mas aí o valentão derruba também. Cara, tem até um momento que chega uma crush lá do Jerry pra bater no valentão. Obviamente, o valentão também derruba ela. Então ele só pega uma ferramenta, que é um soco inglês, que o valentão deixou cair no chão, que o valentão também não é meio covarde, apesar do cara ser grande, ele também usa algumas ferramentas na hora da briga. Então, o Jerry pega essa ferramenta e usa no valentão. Você entendeu? Digamos que o Jerry teve bastante ajuda, por isso que ele acaba vencendo a luta. Isso me tira um pouco do brilho do protagonista. Eu queria que ele superasse tudo aquilo sozinho. Não acho justo ele ter sido ajudado. Mas ele vence o valentão e fica super conhecido no colégio, famoso. É um final bem bacana, bem cinema mesmo. Engraçado que em todo esse processo, até a professora, ele deu, né, uns pegas. O que deixou ele ainda mais popular no colégio.
Eita! Esse filme ele passou muito na sessão da tarde, mas hoje ele não passaria não. Justamente por causa desses pontos meio polêmicos. Eu não acho ele um filme polêmico assim, mas ele é um filme que venera a masculinidade. E a gente sabe que hoje, em tempos feministas, venerar a masculinidade é um crime. Mas assim, para a conclusão da minha análise, eu gosto demais do filme e, na verdade, quando eu era mais jovem, eu gostava do filme por inteiro. Mas eu tenho que admitir que o finalzinho, a luta tão esperada, ela não é legal o jeito que desenvolve. Mas eu também diria que não é ruim, só não segue o caminho que eu estava esperando, né? Ele se superando ali sozinho, sem ajuda de ninguém. Umas curiosidades sobre esse filme é que esse filme era para ter sido do Steven Spielberg, o diretor famoso de Hollywood, Steven Spielberg. Só que ele achou que a história estava tomando um rumo um tanto sombrio, e por causa disso ele mandou tirar os créditos dele do filme. É o que dizem os rumores, afinal de contas o Steven Spielberg é conhecido por fazer filmes família. O ator Richard Tyson, que interpretou Buddy, o Valentão, ele ficou tão convincente como Valentão que intimidava até o elenco das filmagens. Ele mergulhou no personagem e acabou absorvendo uma presença intimidadora. E a cena da luta, da qual eu não gosto tanto, mas eu admito que foi bem executada, ela foi ensaiada diversas vezes, para garantir que tudo parecesse real e envolvente. Mas eu admito, realmente, a cena da luta foi bem executada. Na época do lançamento do filme também, ele teve um orçamento de 5 milhões, mas não foi um sucesso de bilheteria. Um filme injustiçado, porque com o passar dos anos ele se tornou um clássico cult. Uma outra curiosidade é que no Brasil ele veio com o título de Te Pego Lá Fora. E na versão original é 3 O'Clock High. E traduzindo seria mais ou menos Às 3 horas em ponto. O título brasileiro, na verdade, ficou bem melhor e bem marcante. Apesar do filme ter recebido críticas mistas na época do seu lançamento, ele foi redescoberto por fãs décadas seguintes, graças a VHS, TV e streaming. E agora é considerado um marco nostálgico dos anos 80. Para mim também, ele é muito nostálgico. É um filme que aborda principalmente a comédia, mas ele segue alguns tons, ele fica sério quando precisa ser. E também traz algumas lições interessantes. Enfrentar os seus medos é inevitável. O Jerry ele fica desesperado para evitar a luta da qual ele foi desafiado. Mas ele percebe que no final fugir não resolve o problema. A lição aqui é que muitas vezes o enfrentamento direto de nossos medos pode ser a única maneira de superá-los. A outra lição é que o julgamento alheio não define quem você é. O protagonista ele tem um aspecto frágil, nada intimidante. Pelo contrário, fácil de ser intimidado por qualquer um. Afinal de contas, ele tem uma essência assim de covarde, mas no final ele demonstra coragem e resiliência. Por que isso é importante? Porque isso nos lembra que ninguém é definido pelas opiniões ou rótulo dos outros. É porque o Jerry, quando está lutando lá com o Valentão, ele dá o máximo que pode, entendeu? Sem desistir. E isso é uma coisa que a gente não esperava dele. Outra lição é que a coragem não significa ausência de medo, mas agir apesar de estar com medo. O Jerry, ele estava com medo de enfrentar o Valentão. Ele estava com medo, mas mesmo assim ele encara a situação. Essa é uma lição do que significa ser corajoso. Outra lição é que os rumores e o medo exageram os problemas. O Jerry, só de pensar que vai enfrentar o Valentão mais perigoso da cidade, ele fica imaginando os piores resultados possíveis. Isso só demonstra como a ansiedade e o medo podem fazer os problemas se tornarem ainda maiores do que eles realmente são. Outro ponto é que resiliência e improvisação são essenciais. No momento lá da briga, o Jerry ele aprende a pensar rápido e a usar o que tem à disposição dele. Afinal de contas, lembrando que o Valentão ele também não estava jogando limpo. Então o Jerry teve que se adaptar. Então nós temos uma lição aí de adaptação e criatividade em momentos inesperados. Outro ponto é o valor da reputação. É interessante que no final da luta, o Jerry ele ganha o respeito dos amigos do colégio inteiro, não por ter vencido a luta, mas por demonstrar coragem. A mensagem é que a sua reputação é construída pelas suas ações e pela maneira como você lida com os desafios.
A última lição também é bem interessante, é que nem tudo é o que parece. O Buddy, ele é apresentado como um valentão implacável, mas no decorrer do filme, ele revela camadas de complexidade. Isso nos ensina que ninguém é apenas uma coisa e que é importante evitar julgamentos precipitados. Porque no final do filme, depois que o Buddy perdeu a luta, ele vai lá no Jerry e, por uma questão de honra, devolve o dinheiro para ele. Porque aquele dinheiro foi um acordo anterior que eles fizeram para não brigar um com o outro. Mas como eles acabaram brigando, o valentão vai lá e devolve o dinheiro por uma questão de honra. Então a gente conhece o caráter do valentão. Olha, um filme totalmente masculino, valores masculinos. É por isso que ele é tão bom. E eu gosto demais da premissa dele, da história dele e das lições que ele passa. Muito valiosas. Ensina a gente a ser homem de verdade e a enfrentar nossos medos. Então é isso, essa foi a minha opinião sobre o filme Te Pego Lá Fora. Um clássico, nostálgico. Se gostou, deixa seu like, isso ajuda a trazer mais conteúdos como esse. Também não deixe de comentar aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.